Bom, boa noite a todas, a todos. Bem-vindos a essa roda de conversa que é mantida pela comunidade Bahá'í quinzenalmente. Este é o segundo tema que nós estamos tratando dentro de uma nova série chamada Conversas Essenciais. Há 15 dias atrás nós tratamos o tema das boas ações e seus pré-requisitos espirituais. E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à verdadeira realidade do ser humano. Originalmente o título era A Verdadeira Realidade do Homem, mas depois que eu divulguei esse título fui um pouco criticado e naturalmente acabei concordando em trocar esse título para um tema que é mais amplo, que envolve também a mulher, né? Então, aqui a gente está falando da maior acepção do conceito possível. Então, acho que fica realmente mais adequado a gente colocar o ser humano e não mais o homem aqui. Eu estaria politicamente incorreto se eu continuasse com o título anterior. Então, dando início à exposição desse tema, e na realidade visa ser uma roda de conversa, mas eu só quero colocar algumas ideias iniciais e depois a gente vai conversando. Parece haver, ainda hoje em dia, diferentes compreensões e entendimentos sobre a origem do ser humano, né? Então, nós encontramos ainda teorias e explicações que conectam a gênese, né, da espécie humana, a origem do ser humano, lá enfim, na pré-história, e conectada aos animais, quer dizer, ao macaco, né? Que seria, na verdade, um parente próximo do homem. Então, de acordo com essas correntes ou linhas de pensamento, na verdade, o homem seria um animal, um macaco que deu certo, né? Os macacos teriam permanecido nos galhos das árvores, o homem teria descido de lá e nunca mais teria voltado. E de lá para cá, então, ele desenvolveu pequenas sociedades e, à medida que foi avançando, chegou, então, finalmente a construir as civilizações. Então, essa é uma teoria, é uma perspectiva, é uma visão. Só que o que a gente quer mostrar hoje, na verdade, é um olhar um pouco diferente disso, né? Porque se o homem tivesse sua origem presa ou conectada aos animais, pouco poderia se compreender como que esse espécime, saindo de uma base animal, chegou na condição atual. Na verdade, o argumento que eu quero propor é diferente e ele, na verdade, ele está calcado nos ensinamentos Bahá'ís. O argumento que eu quero propor é de que não, o homem não advém, não deriva dos animais, embora exteriormente nos primórdios tenha se parecido com eles, né? Mas nunca foi um animal, né? Ou um macaco, ou coisa do tipo. Ele sempre foi espécie humana, ainda que anatomicamente, né? Nas formas, nas maneiras, no início tivesse alguma semelhança. Mas com uma terra que é fértil e uma terra que é estéril, né? Estão lado a lado, embora se pareçam, depois de um tempo, numa delas, tudo que você semear vai frutificar e na outra não. E foi exatamente isso que aconteceu com a espécie humana.
E dado, então, né? Se esse argumento é verdadeiro, que a espécie humana sempre foi única e foi distinta dos animais, então vem a segunda questão, né? Que é, então, qual é a realidade do ser humano? Se ele não descende dos animais, se ele não tem nos animais a sua origem, aonde ele tem a sua origem? E aí eu já abro para comentários. Aqui eu mostro no primeiro slide uma representação, né, uma gravura mostrando a evolução do homem, justamente partindo daquela forma primitiva que parece muito com os macacos, né? E a sua subsequente evolução chegando até os dias de hoje. Observem que também o crânio do homem vai crescendo, né? E ele, embora no início andasse de uma forma aparentemente curva, inclinado, ele começa também a ficar mais ereto e ficar com o corpo mais na vertical, que é a última figura que mostra o aspecto, né, que os seres humanos têm hoje. Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário com relação à origem do homem. Então, eu disse que ele não descende dos animais, né? Ele não descende de qualquer espécie que exista na natureza, embora anatomicamente, do ponto de vista externo, ele tenha guardado alguma similaridade, alguma semelhança nos primórdios, no início, né? Mas o homem sempre foi homem e as religiões afirmam, elas defendem, né, essa visão de que, a bem da verdade, o homem descende de Deus. E é em Deus que ele tem a sua origem, não no reino animal. Muito bem. E o que mais dizem as escrituras sagradas sobre o homem? Elas falam sobre os poderes exteriores do homem, que são múltiplos. Quem que lembra ou quem gostaria de mencionar alguns desses poderes? Os sentidos. Exatamente, né? Os sentidos de um modo geral, ou que a gente chama de poderes sensoriais. O que seriam esses sentidos? Poderiam citar alguns? Olfato, visão, audição, tato, paladar. Exatamente. Então, aqui estão eles de uma forma sintética, né? Tem um resumo aqui para a gente, nesse texto, onde se diz que esses poderes exteriores do homem, os poderes externos, são em número de 5, que são os poderes sensoriais, e abrangem, então, a visão, a audição, o olfato, a gustação e o tato. E é por meio desses poderes, dessas capacidades, que o homem e a mulher, o ser humano, percebe as realidades exteriores, né? E são, na verdade, um ferramental poderosíssimo. Mas, nesse conjunto de capacidades, né, ou poderes, o homem compartilha esses mesmos poderes com os animais. Então, se fosse só isso, até a gente poderia concordar, né, numa certa semelhança ou numa certa identidade do homem com os animais. Só que esses são os poderes externos e não são os maiores, né? São os menores poderes do homem. Na verdade, os maiores poderes vêm a seguir, que são os poderes internos do homem ou os poderes interiores. E agora, quem gostaria de
indicar ou sugerir um ou mais poderes interiores que complementam esse ferramental externo do homem. E a imaginação, raciocínio. Perfeito. Imaginação, raciocínio, sem dúvida. Mais alguns? Compaixão. Intuição. A compaixão também é um poder do ser humano, só que aí a gente vai localizá-lo mais nos poderes do coração, né? Mas é um poder, sem dúvida, é um poder interior e ele vai aparecer, vamos guardar essa informação, esse poder da compaixão vai aparecer quando nós falarmos das capacidades da alma. Aqui, na verdade, nesse slide, eu queria provocar uma reflexão em vocês nos poderes que estão concentrados na mente humana. Então, já foram mencionados o raciocínio, a imaginação. Temos mais dois poderes Intuição. aí. A intuição, certo? Ou compreensão, né? E o que mais? Onde a gente guarda tudo que a gente aprende? Na mente, no cérebro, no raciocínio. Na memória? Quem na sabe? memória. Na Tava memória, faltando né? memória para nós aqui. Então, é exatamente isso, né? Aqui estão esses 4 poderes interiores e um quinto que eu já vou comentar, mas foram mencionados por vocês, a imaginação, que concebe as coisas, né? O pensamento, ou raciocínio, como foi mencionado, que reflete sobre a realidade daquilo que nós imaginamos, a compreensão, que entende isso, que entende aquilo que foi analisado, e a memória, cuja função é reter o que o homem imagina, pensa e compreende. Vejam que coisa linda isso. Que máquina extraordinária que Deus criou, né? O intermediário entre as 5 faculdades exteriores, ou poderes exteriores, ou capacidades exteriores, e as interiores é o sentido que possuem em comum. Isto é, o sentido que age entre essas capacidades, transmitindo às faculdades interiores tudo quanto esteja sendo discernido pelas capacidades exteriores. E a isso dá-se o nome de faculdade comum. Por ser o meio de comunicação, justamente entre esses poderes ou instrumentos exteriores e esses poderes e instrumentos interiores, né? Então, é o ponto de conexão entre essas habilidades que o homem tem para lidar com o mundo externo e essas outras habilidades que ele tem, que são capacidades da mente. Muito bem. Avançando, então, já vimos agora, né, que o homem tem 2 conjuntos de capacidades, certo? As capacidades exteriores e as capacidades interiores. E aí, o que vocês acham, né? Começa a ampliar a diferença entre o ser humano e as criaturas que existem no mundo ou no reino animal, por mais próximas que pareçam com o homem? Eu acho que é interessante pensar assim, se fosse só pelos poderes exteriores, era exteriores o primeiro? Isso, ou poderes sensoriais, né? Aí você pode ter até animais superiores ao homem, né? Então a águia tem uma visão muito melhor que a nossa, por exemplo. Os cães têm um olfato melhor que o nosso. Perfeito. Então, isso colocaria alguns animais acima do homem, talvez, em algumas circunstâncias.
Se a gente considerar os poderes interiores, a gente às vezes até pode achar que um animal tem alguns desses poderes ou algum sinal desse poder. Só que ele não consegue fazer essa complexidade mental que o ser humano faz, né? Então, esses poderes interagem de outra forma dentro do ser humano, porque eles são dotados de uma outra potência, de uma outra natureza, né? Não sei se era isso que você estava perguntando. É exatamente isso, né? Assim, na verdade, o que o animal tem é o instinto, e parece haver alguns sinais de raciocínio, de compreensão, mas eles todos estão na dimensão dos instintos animais, né? Não tem o grau de complexidade, sofisticação e amplitude como essas capacidades interiores. Por isso que os animais continuam fazendo as mesmas coisas desde que foram criados, né? Não existe uma mudança assim substancial na forma ou no comportamento desses animais. E quando acontece uma mudança, é mais em adaptação à natureza, né? O meio onde eles estão. Mas realmente eles são cativos dos próprios instintos, né? Então eles ficam dentro daquela dimensão, daquela esfera dos instintos. Já o homem, por Ou ter, são condicionados também, né? ou estão condicionados, exatamente. O homem, Condicionamento pode ser uma forma, mas não significa evolução, né? eles estão restritos àquele conjunto de capacidades, né? De forças, que são forças instintivas, basicamente, né? Já quando a gente olha para o ser humano, existem as forças instintivas também, mas o que predomina, no mais das vezes, são as forças intelectuais. E isso que nós estamos chamando de intelecto ou mente é justamente aquele centro coletivo onde estão reunidas a imaginação, o raciocínio, o pensamento ou a compreensão, são diferentes sinônimos, e a memória, né? Então, esses são os poderes que são inerentes ao intelecto, que são inerentes à mente e que tornaram o ser humano, conforme dizem as escrituras, um espelho do seu próprio Criador, a imagem e semelhança do seu Criador. Então, quando esses poderes interiores e exteriores estão combinados, vejam só que interessante, o que acontece, né? Eu vou pedir que o Nader, por gentileza, leia para a gente. A visão, por exemplo, é uma das faculdades exteriores. Percebe essa flor e conduz essa percepção à faculdade comum, a qual a leva ao poder da imaginação. Este, por sua vez, concebe e forma a imagem, transmitindo-a então à faculdade do pensamento, a qual medita e, uma vez abarcada sua realidade, leva ao poder da compreensão. Depois de ser compreendida, a imagem do objeto percebido é entregue à memória, e esta, afinal, guarda em seu repositório. Os poderes exteriores são 5: a vista, o ouvido, o gosto, o olfato e o tato. Os poderes interiores também são 5: a faculdade comum e os poderes da imaginação, do pensamento, da compreensão e da memória. Muito bem, mas a Larissa tinha falado no início sobre a questão da compaixão, né? Onde ficam esses outros poderes? Porque aqui nós estamos falando mais de poderes intelectuais, né? E eu disse que esses poderes intelectuais, intelectivos, eles estão reunidos numa coisa chamada mente, né? O intelecto. Mas o ser humano, na verdade, tem uma realidade interior que é mais ampla que a sua própria mente, né?
E a mente é um dos frutos dessa realidade interior que nós chamamos de alma. Então, a alma, segundo as Escrituras Sagradas, é uma dádiva de Deus ao homem e é uma realidade que transcende a própria mente. A mente é um produto da alma. E aí, o que é alma e o que é mente? Quem gostaria de fazer algum comentário? Eu não sei se cabe, mas essa ideia mesmo do self e do ego, né? De alguma forma, a nossa mente é o nosso ego. E essa alma é a pura consciência, o self, né? Que tem esse ego como uma ferramenta para se mover no mundo, mas não é ela em si. Existe uma consciência anterior a esse ego histórico socialmente construído que a gente chama de mente. Legal, eu acho que sim, eu acho que é uma analogia boa, ou seja, se a gente imaginar que o self é a totalidade do ser, né? A alma, de fato, é a realidade mais pura, mais essencial do homem. É como se fosse a terra sobre a qual crescem as coisas, as árvores, as plantas, tudo mais. Então, a mente, ela cresce sobre essa planície, né? Essa terra que é a alma que dá origem a tudo. Vamos ver um texto sobre isso. Isso que Fariba leia para a gente. O seu microfone está fechado, Fariba. A respeito das faculdades mentais, são realmente propriedades inerentes à alma, assim como a irradiação da luz é propriedade intrínseca do Sol. Os raios do Sol renovam-se, mas o próprio Sol é sempre o mesmo, imutável. Apenas através do poder da alma é que a mente pode exercer sua influência, suas faculdades de imaginação e compreensão, enquanto que a alma é um poder livre. A mente compreende o abstrato com o auxílio do concreto, ao passo que a alma tem ilimitadas manifestações próprias. A mente é circunscrita, a alma é ilimitada. É por meio de tais sentidos como os da vista, audição, gosto, olfato e tato que a mente compreende, enquanto que a alma é independente de todos esses meios. Você quer comentar, Fariba? Fazer algum Eu acho destaque nesse texto? assim, entender isso é bem libertador, né? Porque a gente vê muita gente que não tem, vamos dizer, perde por algum motivo o raciocínio ou já nasce com deficiências mentais ou limitações, né? Mas Ou a perde a alma memória, humana né? Ou perde a memória. perde a memória com o tempo, mas a alma independe disso. Então, se a gente olhar para isso dessa forma, a gente entende que não importa que isso aconteça, porque o bem maior tá preservado, né? Que são os poderes da alma, que é totalmente livre dessas limitações terrenas, materiais, sei lá. Eu acho bem A libertador qualidade da isso. alma está preservada, né? Isso. Exato, esse texto é muito interessante, é um texto dos escritos sagrados Baha'is, e mostra, né, que, interessantemente, a mente é uma coisa que, vamos dizer assim, que tem a sua origem na alma, né, floresce da alma e se desenvolve, né? No início, provavelmente na infância da vida humana,
a sua expressão é muito pequena, e à medida que o ser humano vai avançando, vai crescendo, se desenvolvendo, a mente vai ganhando maior expressão, né? Mas a alma, ela tem um outro tipo de desenvolvimento, um outro tipo de crescimento, né? E é justamente a alma que é o espelho, né, da essência do Criador. É a essência mais profunda, mais recôndita da vida humana, da individualidade humana. Vamos ver aqui no próximo texto mais um pouco sobre a diferença entre essas duas realidades, a alma e a mente. Vou pedir que Sônia nos leia, por favor. Pode ler, Sônia? Acho que seu microfone está fechado. Na verdade, acho que travou a internet. Congelou a tela da Sônia. Está fazendo muito frio, para quem não sabe. Hoje, as temperaturas estão muito baixas. Pronto. Voltou. Sônia, você poderia, então, fazer a gentileza de ler esse texto para a gente? Sim, sim. Posso ler, sim. A começar do Mente e título. alma, Isso. sim. Mente e alma não são iguais. A alma, quer esteja adormecida, quer acordada, assim como já deve ser observado, está em movimento, sempre ativa, podendo, durante um sonho, decifrar um problema intrincado, de solução difícil em estado de vigília. A mente, além disso, não compreende quando os sentidos param de funcionar. E também na fase embrionária e na primeira infância, a capacidade de raciocínio está totalmente ausente, mas a alma sempre se acha dotada de plena faculdade. Abdu'l-Bahá. Sônia, gostaria de comentar esse texto? Me parece que são coisas muito diferentes, não muito o enfoque que o texto está dando dá para ter bem claro o significado, né, da palavra mente, da palavra alma e da amplitude, na verdade, da palavra alma, uma coisa que seria assim de uma grandiosidade, né? Carregando, me parece, inclusive, um espírito de divino, concorda? Exato. E a mente, ela não carrega essa qualificação divina, concorda? A mente é uma manifestação da alma, né? Talvez Sim. eu pudesse usar uma metáfora como imaginando a alma como o oceano e a mente como as ondas do oceano, né? As ondas nascem do oceano, mas não são o oceano. São uma manifestação do oceano. São um dos poderes do oceano, né? As ondas. Mas tem muito mais coisa no oceano além das ondas. Tá. E é interessante aqui como a diferença, né, entre o desenvolvimento da mente e o desenvolvimento da alma. Tudo leva a crer que a mente ela se desenvolve com o treinamento, com o exercício desses poderes que nós falamos, da imaginação, do raciocínio, da compreensão, da memória, etc. E a alma, né, ela se desenvolve, ela evolui, ela cresce na medida em que ela espelha
a própria realidade do Criador. Quer dizer, quanto mais pura, mais límpida a alma, maiores são os seus poderes. O processo de desenvolvimento da alma em direção à purificação, à santidade. Enquanto que o processo de desenvolvimento da mente é em direção a uma maior eficiência e uma maior efetividade desses poderes que nós mencionamos, né? Que são as engrenagens da mente, né? Que são justamente a imaginação, o raciocínio, a compreensão, a memória. Mas o modo de avanço da alma é diferente, né? É de espelhamento, é de identidade, de proximidade com o Criador. Na medida que quanto mais pura, mais santa e mais próxima, mais poderosa é a alma. É um outro tipo de jornada de evolução quando em comparação com a mente. Mas vamos avançar um pouco mais, isso vai ficar mais claro. Vamos ver agora esse tema dos favores de Deus ao homem, né? A gente sabe que, novamente, de acordo com os escritos sagrados de todas as religiões, que Deus, na sua grandeza, né, no seu poder, na sua onisciência, ele concebeu o universo e criou todas as coisas, colocando em cada uma delas um sinal do seu poder, da sua grandeza, das suas perfeições. Mas parece que na criação do homem, ele foi um pouco mais generoso. Vamos ver como foi isso. Pedir que o Vahid, se puder ler, leia para a gente aqui esses dois textos. Sabe tu que, de acordo com aquilo que teu Senhor, o Senhor de todos os homens, decretou em seu livro, os favores concedidos por ele ao gênero humano têm sido e para sempre haverão de permanecer ilimitados em seu âmbito. O desígnio de Deus ao criar o homem foi e sempre será capacitá-lo a conhecer seu Criador e atingir sua presença. Deste mais excelente propósito, deste objetivo supremo, todos os livros celestiais e escrituras ponderáveis, divinamente reveladas, dão inequívoco testemunho. Seus comentários, Vahid. Achei interessante, né, isso que o texto fala, que ao mesmo tempo, né, que nós como seres humanos somos limitados, né, porque somos seres humanos, mas também há favores ilimitados, né, que foram concedidos a nós. E tais são esses favores que a gente é capaz de conhecer o Criador, né? E esse é o propósito mesmo da criação, né? De a gente ser capaz de conhecê-lo e atingir sua presença. Então, realmente as capacidades dadas ao gênero humano são realmente muito grandes, né? Para poder até transcender de alguma forma alguns dos limites que a gente tem, né? Perfeito. E aquele tema que a Larissa trouxe no início da conversa, da compaixão, né? Fica claro que é um dos poderes da alma e que a mente vamos chamar assim, uma pequena caixa de ferramentas da alma, né? Ela tem nessa caixinha chamada mente, ela tem ali 4, 5 ferramentas que são a imaginação, o raciocínio, a compreensão, a memória, mas a alma em si, ela na verdade é um conjunto muito maior, né? De poderes, capacidades, aptidões que envolve, além da compaixão, a justiça, a honestidade, a sinceridade, a bondade, a generosidade, a veracidade. Então, todas essas qualidades que a gente associa ao coração, na verdade, são qualidades da alma, né? São essas qualidades que a gente chama de humanas,
São qualidades que nos aproximam de Deus, né? E que são, na verdade, um sinal de Deus na natureza humana. Os escritos sagrados barrais dizem que para cada perfeição que nós atribuímos a Deus, existe um sinal na natureza humana, na própria natureza humana disso. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Então, de fato, as qualidades, as capacidades, as faculdades da alma são ilimitadas, né? E dentre essas, as mais conhecidas são essas que nós normalmente mencionamos, né? É a tolerância, a compaixão, a paciência, a generosidade, a justiça, o perdão. Todas essas capacidades, esses poderes são inerentes à alma. Avançando mais um pouco, vamos... Oi, pode falar. Sobre o slide anterior e sobre essa questão das faculdades da alma, eu fiquei pensando como que... Não sei, pensei nisso agora, né? Como que as capacidades da alma nos põem para fora de nós mesmos, né? O amor, a generosidade, a capacidade de ser veraz, tudo é um pouco para a relação com o outro. É interessante, o desejo de servir, né? E o quanto que essas capacidades da alma são o que pode nos conectar com o outro, também é o que pode nos conectar com Deus. Também são, de alguma forma, os atributos de Deus manifestados. E o quanto que isso me faz pensar que é uma semente para a gente ter uma chispa, uma percepção ainda que muito breve do que significa a unidade. Né? Porque nós estamos apartados e recebemos esses favores para que possamos estar juntos. Interessante, realmente, interessante, Larissa. A realidade da alma, a gente nunca vai compreender, né? Porque aí isso é uma coisa assim instigante nos escritos sagrados. Bahá'u'lláh, num dos textos, ele diz assim: o homem jamais desvendará a natureza da alma, porque caso contrário, ele desvendaria a própria natureza de Deus, porque a alma é uma partícula de Deus, não a mente, a alma. Então, a alma é uma fagulha do próprio Criador. Então, se em algum momento a gente conseguisse desvendar ou esquadrinhar o que é a alma, a gente teria compreendido o próprio Criador. Mas a gente consegue, embora a gente não consiga entender a essência da alma, a gente vê as manifestações dela, né? E como você falou muito bem, eu acho que faz todo sentido isso. A alma nos conecta com o outro, né? Com o nosso semelhante. Não é a mente que faz isso, é a alma. É a alma que cria em nós um impulso, né, em direção ao outro. E aí a gente usa a mente para lidar com o ambiente à nossa volta, né, para realmente conseguir interagir com o mundo externo no dia a dia. Mas é a alma que move o homem, né, em direção à solidariedade, em direção à união com o outro, a camaradagem, né, a colaboração e tantas outras coisas que são característicos da espécie humana. Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, vou pedir que Fariba leia para a gente. Então, estamos falando ainda dos favores que Deus concedeu ao homem ou à espécie humana. À luz de um de seus nomes, ele irradiou sobre a mais íntima realidade de cada uma das coisas criadas, fazendo dessa realidade um receptáculo da glória de um de seus atributos. Sobre a realidade do homem, entretanto, focalizou ele o fulgor de todos os seus nomes e atributos, e o fez um espelho de seu próprio ser. O homem, unicamente, dentre todas as coisas criadas,
foi distinguido por tão grande favor, por uma graça tão duradoura. Você gostaria de comentar, Freiva? Eu acho que é assim, é um fechamento do que a gente veio falando até aqui, né? Porque se a gente pensar, bom, Deus criou todas as coisas, os minerais que têm uma força de coesão, muitas vezes uma dureza, uma coisa, uma rigidez maior do que o corpo humano tem, mas o corpo humano também tem isso, né? Depois o reino vegetal, que tem o poder a possibilidade de crescer, de dar frutos, o ser humano também tem isso, né? Os animais, aí a gente viu como é que fala? Os poderes que os animais têm, que às vezes são maiores do que os nossos, mas o ser humano também tem isso. Só que o ser humano, como está dizendo o texto, né, na realidade do homem, do ser humano, tudo isso existe e muito mais, porque a gente reflete, tem dentro de si, pode refletir tudo aquilo que Deus é de alguma maneira, em alguma dimensão, né? Então, isso realmente é uma possibilidade, como foi dito no texto anterior, o homem poder conhecer o seu Criador. As demais coisas não têm conhecimento do seu Criador, né? Poder usar as leis da natureza a seu favor. O animal não pode fazer isso. Então, tem muitas coisas, né, que realmente, se a gente for analisar, a realidade do ser humano é muito diferente de todo o resto da criação. Parece que a cada slide a distância entre o homem e o animal aumentam. Vocês não estão com essa sensação desde que nós começamos essa conversa? No início parecia que, de fato, o homem era um animal bem-sucedido, ou um ramo da família, né? Dos símios, dos macacos. Mas os textos sagrados vão nos mostrando que essa conexão não existe. Na verdade, a conexão do homem é com o Criador. O que ele espelha é o Criador, não o reino animal, né? E é incrível a gente se dar conta disso, que uma fagulha desse ser que criou o universo está dentro de nós, né? Um elemento, uma substância dessa essência única no universo está conosco também. O Raulá diz, né, para cada... no homem, né, Deus então focalizou o fulgor de todos os seus nomes e atributos. Vejam, a palavra usada é todos, não são alguns, são todos. Então, todos os atributos que nós referenciamos ou reconhecemos em Deus, o texto está dizendo que existe um exemplar no próprio homem. Muito bem. Mas se o homem é um espelho, né? Eu queria voltar essa tese aqui de que é a alma que nos torna semelhantes a Deus, que cria a nossa identidade com Deus, não é a mente. E se essa alma é um espelho, qual que deve ser o grande objetivo para esse espelho, né? Que é a alma. Vamos ver aqui com esse texto de Bahá'u'lláh. Eu vou pedir que Sônia leia para a gente. Por favor. O espelho deve se livrar de impureza. Essas energias, das quais o sol, da generosidade divina, a fonte da guia celestial, dotou a realidade do homem, jazem nele latentes. Todavia, e a não ser que se apague de sua face a impureza,
o espelho jamais representará a imagem do sol, nem lhe poderá refletir a luz e glória. E agora, pessoal, eu achei esse texto extraordinário. Sônia, você gostaria de comentar? O que ele provoca o que ele provoca em você? Eu não saberia te dizer, não, porque eu estou com uma questão aqui que me veio anterior a esse texto, então eu fiquei um bocadinho perdida agora. Realmente eu vou aguardar o comentário desse texto para depois colocar a minha dúvida. Tá legal. Então, vamos ver se alguém mais gostaria de comentar. Ariba, Nader, Larissa, Vahid. Acho que uma ideia importante desse texto tem a ver com esse conceito de latência, né? Uma coisa que está presente inerentemente em algo, mas que só pode ser desenvolvido com certo esforço, né? Então, acho que outra imagem seria da semente que tem a árvore latente, né? Então, ainda que não se possa ver, né? Então, acho que quer dizer que diz, né? Então, que todos esses favores, todas essas capacidades da realidade do homem estão latentes nele. E aí, para que isso se manifeste, é preciso apagar a impureza, para que então o sol possa ser refletido e brilhar, né, efetivamente nesse espelho. Quem mais gostaria de comentar? Só complementar que o espelho é um exemplo da alma. Então, todas essas qualidades de unidade, amor, justiça, respeito, generosidade, são virtudes, qualidades que o homem pode refletir, mas aí ele não é refletido quando a gente tem o contrário, né? Quando a gente não respeita, quando a gente não é obediente, e cada vez que a gente vai indo para o outro lado, esse espelho vai ficando impuro, vai ficando com Coberto poeira, de né? pó, né? Coberto. Poeira. Isso. Isso. Ótimo. Mas deixa eu fazer uma Exato. pergunta. Sim. O espelho aqui, nessa metáfora, é a alma? É a alma humana, é o espírito humano, é isso. Mas a alma fica impura? Ela pode ficar coberta por impurezas, né? Não que ela fique impura, porque o espelho continua sendo o espelho, né? Mas quando ele tem uma camada de pó por cima, ele perde a capacidade de reflexão, certo? Sim, mas fiquei pensando, será que essas impurezas elas não aderem, na verdade, à nossa mente? E isso faz com que o nosso espelho fique encoberto? Eu acho que é um pouco diferente, vamos ver. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Lembra lá atrás tinha um texto que falava que Deus deu ao homem, né, a criatura, a capacidade de conhecer, né, de conhecer o seu Criador. E isso foi o que a gente tratou no nosso outro encontro. O que significa conhecer a Deus, né? Isso está ligado ao conhece-te a ti mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, desde sempre foi um desafio para o ser humano. Então, as capacidades que ele nos deu, em última instância, é para que a gente possa conhecer a ele mesmo, né? Conhecer a nós e conhecer a ele.
o que seriam as impurezas? São aquelas coisas que nublam a nossa visão, que a gente não consegue perceber a verdadeira potencialidade para que essa semente se transforme numa árvore, né? Vamos dizer assim. Então, essas impurezas, é que a gente, no vocabulário atual, impureza está ligada a pecado, que está ligada a outro tipo de coisa, né? Mas a impureza é aquilo que impede a visão, na minha perspectiva, né? Eu acho que é isso. Então, exige esforço. O espelho, ele tem essas coisas que ainda não refletem totalmente o Criador, porque nós ainda não desenvolvemos essas qualidades. Então, na medida que a gente desenvolve essas qualidades, porque não existe má qualidade, né? O que existe é a ausência, às vezes, daquela boa qualidade. Então, na medida em que a gente se esforça, que a gente passa a conhecer o Criador, essas impurezas vão sendo removidas desse espelho. E aí a gente pode refletir a luz do sol, a sua luz e glória, né? Não sei se eu confundi mais, mas isso. Bom, vamos à pergunta da Sônia, então. Sônia, se você quiser colocar a sua dúvida. Bom, eu não sei se seria bem o momento, mas eu estou tentando aqui seguir o raciocínio, né, em termos de mente e alma. Eu poderia dizer ou não que o animal não tem alma ou ele tem alma? Essa é uma boa pergunta. Ele tem uma alma animal, né? Ele tem os escritos falam do espírito animal, né? Ou também da alma animal. Tudo que tem vida tem ânima, né? Tá. É a alma. Então, tanto é que a gente diz assim, puxa, aquela pessoa está muito animada hoje. Ela está cheia de alma, né? Uhum. É daí que Uhum. vem a palavra animado. Então, os animais, inclusive os minerais também, eles têm o espírito mineral, o espírito vegetal, né? O espírito animal. E só que essas realidades inferiores que são a mineral, vegetal e animal, como o texto sagrado diz, quer dizer, você encontra ali alguns dos sinais de Deus, né? Mas na essência humana, na criação humana, você tem um exemplar de todos os atributos de Deus, você tem um sinal de todos os atributos de Deus na criação humana, né? Na essência humana. Então, sim, Ok. existe o que seria o espírito mineral? Justamente essa capacidade de atração, poder de coesão que existe entre as partículas. O que seria o espírito vegetal, né? O poder do crescimento. O que seria o espírito animal? O poder da locomoção, da reprodução, dos sentidos. Uhum. E Uhum. aí, chegando no estágio do ser humano, a gente teria essa caixa de ferramentas que é a mente, e essa caixa de ferramentas ela não é ruim, nem boa, são ferramentas, né? É justamente a questão do ego, né, que a Larissa também tocou antes, é que vai determinar como é que eu vou utilizar a minha imaginação, o meu raciocínio, a minha compreensão e minha memória. Eu posso utilizar para coisas boas, eu me torno um filântropo, ou eu posso utilizar essas ferramentas para coisas ruins. Eu me torno, na língua portuguesa, um misântropo, que é uma pessoa que dedica as suas capacidades para coisas não nobres, né? Uhum. Mas a ferramenta em si, a imaginação, não é nem ruim nem boa, é uma ferramenta, né? Assim como o raciocínio, a memória, a imaginação, são poderes, são
São instrumentos que estão à disposição do ser humano. E no final do dia, eu acho que o que a gente vai descobrir é que, dado que o ser humano tem uma natureza tríplice, né? Ele tem uma natureza material, tem uma natureza intelectual e uma natureza espiritual, ele precisa de 3 tipos de educação para poder se desenvolver plenamente. Ele precisa de uma educação física, né, para desenvolver o corpo, uma educação humana para desenvolver a sua intelectualidade, seus poderes da mente, e uma educação espiritual para desenvolver a sua alma, seu espírito, né? É essa educação espiritual, através da oração, através do jejum, através da meditação e de todas as práticas espirituais, que vai justamente tirar a poeira de cima do espelho. Foi a pergunta que a Larissa trouxe há pouco, né? Como é que eu posso, então, na verdade, o espelho, ele fica impuro? Não, o espelho não fica impuro, mas as religiões oferecem uma disciplina espiritual, uma educação espiritual, por meio da qual você, como falei, fazendo suas orações diárias, lendo os escritos pela manhã e à noite, observando o jejum, e outras práticas religiosas, você consegue tirar o pó, essa poeira que se deposita sobre esse espelho, e na medida que esse espelho fica mais límpido, mais polido, maior é o seu poder de reflexão. E não é uma capacidade, e não é, no meu entendimento, né, que é bastante limitado aqui, não é uma condição de desenvolvimento da alma, né? Eu acho que a palavra desenvolvimento não se aplica aqui. Posso estar equivocado. Eu acho que é um processo de purificação, de santificação da alma, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente estuda a vida dos mensageiros de Deus, o que eles dizem, né? Quando alguém pergunta para eles, puxa, mas esse poder todo é seu? O que o manifestante de Deus responde? Ele diz, não, é de um que me enviou, né? Todos esses poderes que vocês estão vendo em mim, diz o manifestante de Deus, são apenas um reflexo do poder daquele que me enviou. Eu sou apenas um espelho. Eu só estou refletindo. Então, o Baba e Bahá'u'lláh não desenvolveram esse poder, eles já nasceram com esse poder, né? Esse poder já estava com eles. Mas eles eram espelhos 100% límpidos, né? Refletindo o esplendor da luz de Deus na sua totalidade. Nós somos espelhos com uma capacidade de reflexão menor. Mas eu entendo que à medida que a gente conseguir tirar a poeira de cima desse espelho, através de uma disciplina espiritual, de práticas espirituais, a nossa capacidade também de refletir essas realidades divinas se torna cada vez maior. Esse era o último slide, então deixo totalmente aberto agora a outros comentários que vocês queiram fazer, outros insights que vocês tenham tido com relação a esses textos que foram compartilhados, que são dos escritos Bahá'ís. Na verdade, são textos de Abdul Baha e de Bahá'u'lláh. Eu queria comentar aqui, assim, eu não sei se a palavra é desenvolvimento, aperfeiçoamento, qualquer que seja. Os manifestantes de Deus, eles têm um conhecimento inato, eles é outra história. Nós temos que nos desenvolver, sim, nós estamos nesse mundo para isso. Eles são almas totalmente desenvolvidas, né? Não tem, é outra relação. Mas nós aqui
o livrar-se de impurezas significa tentar levar as qualidades divinas a níveis cada vez maiores, né? Eu sou um pouquinho boazinha. Isso não é ser bom, né? De vez em quando eu sou bondosa, então eu não sou bondosa, né? Eu tenho relampejo, sei lá como é que fala, de bondade, né? De vez em quando eu sou justa. Bom, então eu não sou justa. Então, acho que o livrar-se de impurezas é tentar levar as qualidades divinas que estão em nós cada vez a níveis mais e mais elevados. É um desenvolvimento, sim. Nós estamos nesse mundo para nos desenvolvermos, nos prepararmos para poder avançar em todos os mundos de Deus, né? Então, é isso. E outros comentários nós temos? Acho que nós podemos ter esses dois olhares, né, Paribá? Quando você, por exemplo, relembrando aquela frase do Michelangelo, que eu gosto muito, que ele diz assim, o que é criar uma obra-prima, né? É escolher uma boa pedra e tirar dela os excessos. Essa é a frase do Michelangelo. Ter uma boa pedra e tirar os excessos. Então, sim, você pode pensar que é um desenvolvimento. Puxa, criar uma escultura é desenvolver a escultura. Esse é um olhar. O outro olhar pode ser pegar um bloco de pedra e tirar os excessos, e ao tirar os excessos, você tem a obra-prima. Então, claro, tem essa ideia do desenvolvimento, mas o que eu quis dizer com isso é uma coisa um pouco sutil, que é quando eu desenvolvo o senso de justiça dentro de mim, não é que eu estou criando a virtude da justiça, eu estou espelhando uma virtude que é de Deus. Quando eu desenvolvo a capacidade da bondade, eu não estou criando uma capacidade nova que não existe, eu estou espelhando um atributo de Deus, é nesse sentido. E claro, à medida que eu consiga espelhar com maior grandeza, maior completude, essa virtude ela vai se tornar mais aparente, mais evidente, e ela vai permear basicamente tudo que eu faço, né? Numa proporção cada vez maior. Mas é uma outra forma só de olhar. Mas com certeza, os dois casos é um movimento em direção a Deus. Perfeito. O que mais, pessoal? Acho que pegando esse exemplo que você trouxe do Michelangelo de limpar os Tirar os excessos, excessos, sim. Se eu pegar um bloco de pedra e for tirar os excessos, eu não vou conseguir fazer a estátua que o Michelangelo fez, porque talvez a arte esteja em saber o que é excesso e o que não é, né? E na nossa vida, quando a gente está se aprimorando, né, numa virtude ou desenvolvendo alguma capacidade, essa sabedoria de saber o que é excesso e o que não é, às vezes eu penso que é difícil, né, assim, e talvez seja isso o desenvolvimento da humanidade em torno dessas questões, né, se a gente pensar todas as teorias de justiça que surgiram, né, tipo, desde o Código de Hammurabi até as teorias modernas de justiça, né, o ser humano tentando aprimorar a sua capacidade de lapidar o bloco para chegar no que é a justiça mesmo, né? Sim. E conversas como essa, né, em que a gente vai se lapidando, né, de alguma forma e procurando limpar excessos, para que a gente possa, né, sair, porque a nossa realidade interior pareça mais com uma obra-prima do que com um bloco que tomou umas picaretadas, entendeu? Claro. E acho que é isso, né? Tem uma sabedoria sobre o que é excesso e uma sabedoria sobre como tirar esses excessos que as escrituras nos mostram, Nos né? ensinam, exatamente. Isso, Então, Larissa. essas ferramentas para a gente saber o que fazer com esse bloco que Deus nos deu. Eu acho que a gente chega no mesmo objetivo, né?
olhando pela perspectiva que a Fariba colocou de desenvolvimento ou pela perspectiva que eu coloquei de eliminar os excessos. Quando você lê os 7 vales, você vê que o caminho é justamente eliminar os excessos, né? Porque quando você chega no 7º vale, é o vale da inexistência. Não é o vale da totalidade, é o vale da pobreza total, não é da riqueza total. Então, é um caminho para o esvaziamento, para a inexistência. O objetivo da vida é encontrar a inexistência. Porque quando eu me torno inexistente para mim, na verdade, Deus está totalmente presente em mim. É um morrer em si do para si e é um viver em si do para outro. E esse outro é Deus. Mas, de fato, não tem... As duas formas de olhar levam para o mesmo destino. Claro que eu tenho que pensar em me desenvolver, claro que eu tenho que pensar em expandir, né, minha compreensão, minha memória, enfim, minha consciência das coisas. Mas no final do dia, se eu realmente conseguir expandir de forma plena essa consciência, eu vou me dar conta que eu terei me desprendido cada vez mais de tudo que está ligado a mim mesmo e me preenchido com aquelas coisas que são de Deus. E nesse momento eu vou estar espelhando a Deus, né? E não tendo uma individualidade própria. Eu acho que o excesso aí é toda a bagagem humana que a gente tem que ir deixando para trás. Muito bom, hein? Então, acho que a gente chegou ao fim O do horário, nosso não? encontro, né? Acho Obrigado. que temos que agradecer aí toda a sua preparação, né? Nos proporcionou uma reflexão muito boa, E algumas provocações também, né? né? Sempre, né? Faz parte, provocação é Criei bom da alguns gente. incômodos aqui, Não, mas é para a acho que gente não tem isso, realmente não. avançar na nossa compreensão das coisas, né? Mas eu acho Então, que é muito interessante esses insights que nós tivemos juntos hoje à noite, de entender a diferença entre as capacidades exteriores humanas, né, que estão ligadas mais ao corpo e à mente, aliás, ao corpo, na verdade, as capacidades interiores que estão ligadas à mente, quando pensadas do ponto de vista da intelectualidade humana, e as outras capacidades interiores que são ilimitadas, que estão relacionadas à alma. Isso eu acho que é fascinante a gente se dar conta, né? Que aquilo que a gente às vezes se orgulha muito, puxa, eu sou uma pessoa que conhece muito, raciocina muito rápido, guarda muitas informações, isso tudo tem a ver com aquela caixinha de ferramentas, que é muito pequena comparada com a alma que é ilimitada. Mas agradeço, então, a presença de vocês, uma noite tão gelada, as perguntas muito oportunas e a reflexão que nós fizemos juntos sobre esse tema tão relevante, né, para todos nós. Obrigado.